Olá pessoal, hoje a gente vai conversar sobre esse livro aqui, ó, A Arte de Viver, do Epicteto, com uma nova interpretação da Sharon Lebel, que é uma autora que dá uma interpretação moderna para as ideias estoicas do Epicteto. Esse livro é muito importante para mim porque foi uma recomendação da minha mãe e é um dos livros de cabeceira dela. Tem muitas ideias bem interessantes aqui que daqui a pouco eu vou contar para vocês, tá bom? Antes disso, eu vou falar sobre a autora, que é a Sharon Lebel. Ela é uma escritora e palestrante norte-americana e ela escreve sobre filosofia antiga, em particular sobre estoicismo, mas também sobre feminismo, religião, espiritualidade. E ela tem 65 anos, então nasceu em 1957 e hoje em dia ela mora na Califórnia, nos Estados Unidos. Então, gente, quem foi o Epicteto? Foi um filósofo, um grande filósofo do estoicismo, que é uma filosofia antiga que priorizava a prática, a inteligência prática, a sabedoria prática. O que eu faço na minha vida com isso que eu acabei de aprender? Como eu coloco isso em prática? Não enche a cabeça de teorias e separe as teorias da sua vida prática, não. O que eu faço com isso que eu aprendi? Então, isso que eu acho bem interessante no estoicismo. Voltando ao Epicteto. Ele nasceu nos anos 50 depois de Cristo e ele nasceu escravo no extremo oriental do Império Romano. Ele não escreveu nada, assim como Jesus, Sócrates e Buda, ele não escreveu nada, mas algum discípulo dele escreveu sobre as palestras que ele dava. Disso tudo que ele falava, sobraram 2 livros. O Manual de Epicteto, em breve vou fazer um videozinho sobre esse livro para vocês, e também os discursos de Epicteto. E ele buscava responder perguntas do tipo: o que é ter uma vida boa? Como viver uma vida boa? Como viver uma vida virtuosa? Como buscar a excelência? Como ter um comportamento moralmente perfeito, ou que beire a perfeição, né? Então, esse tipo de coisa que ele buscava responder, usando a razão. Então, vocês vão ver que as ideias dele, ele sempre prioriza a razão e nos ajuda a minimizar as nossas irracionalidades, tanto em termos de crenças, quanto em termos de comportamento. Essa versão do livro aqui foi publicada no Brasil em 2018. E o livro tem 144 páginas e é dividido em 2 partes. Na primeira parte, que é Um Manual para a Vida, tem 65 textos curtos, bem curtinhos mesmo. Alguns têm um parágrafo só e outros têm entre 1 e 2 páginas. Na segunda parte, que são os ensinamentos essenciais sobre virtude, felicidade e tranquilidade, tem mais 27 textos curtos. Então o livro é muito pequenininho, 144 páginas, com diversas divisões, mas eu não recomendo que vocês leiam esse livro em um dia, porque tem muitas lições para serem absorvidas aqui, para que elas possam ser colocadas em prática. O principal aqui, o principal nas ideias de Epicteto, na filosofia estoica, é colocar ideias em prática. Não adianta nada você ficar sabendo das coisas teoricamente, se essas coisas não alteram seu comportamento e suas crenças. Uma das principais lições desse livro de Epicteto, ou melhor, uma das principais lições estoicas, é você conseguir distinguir claramente entre as coisas que você pode controlar e as coisas que você não pode. E que você não perca nem um segundo com as coisas que você não tem poder sobre elas. Por exemplo, você vai viajar para a praia hoje. E aí você chega na praia e começa a chover. Você começa a reclamar da chuva, do tempo, perder energia com aquilo, xingar, ficar bravo. Faz alguma diferença? Você tem algum controle sobre o clima? Você tem algum controle sobre o tempo? Nenhum. Então, dado que o tempo está assim, o que eu posso fazer na prática? O que eu tenho controle? O tempo é um dado, eu não tenho nenhum poder sobre ele. Não adianta ficar perdendo tempo falando sobre o tempo, reclamando do tempo. Não faz sentido nenhum. Então, saiba diferenciar
entre as coisas que você tem controle, que você realmente pode mudar, das coisas que você não tem nenhum controle. As coisas simplesmente acontecem e, dado que elas aconteceram de determinada forma, qual vai ser o seu comportamento? O seu comportamento é algo que você pode controlar. Então saiba distinguir claramente coisas que dependem de você de coisas que não dependem. E foque nas coisas que dependem, porque você só tem poder para mudar essas coisas. Então é a principal lição do estoicismo, a principal lição desse livro aqui. Outra reflexão interessante que já aparece no comecinho do livro é sobre os nossos desejos e nossas aversões. Então, nossos desejos e nossas aversões são hábitos e nós podemos mudar esses hábitos. Eu lembro quando eu era um adolescente, eu tinha um hábito de comer biscoito passatempo depois do almoço. Então, almoçava, estava cheio, satisfeito, mas me acostumei a comer biscoito passatempo depois do almoço. Um péssimo hábito, né? Biscoito passatempo é ruim demais para a sua saúde. Então eu tinha esse desejo, comecei a sentir desejo. Acabava de almoçar, sentia desejo de comer biscoito passatempo. Mas é claro, fui mudando os hábitos e hoje em dia eu acho um absurdo. Eu acabo de almoçar e claro que não tenho desejo de comer biscoito passatempo. Então eu construí um hábito ruim que me fez sentir desejo de continuar mantendo esse hábito. E aí você tenha em mente que você pode mudar os seus hábitos e, consequentemente, isso pode alterar os seus desejos. Os estoicos também refletiam bastante sobre o nosso autodomínio. Você tem domínio sobre si mesmo? Você consegue ver um bolo de chocolate, supondo que você goste muito de chocolate, e não comer? Você está com fome, passa perto de um bolo de chocolate e você escolhe não comer. Você consegue fazer isso? Ou você é sempre dominado pelos seus desejos? Então, o autodomínio é algo extremamente importante até para você construir hábitos positivos. Você tem domínio de si mesmo? É algo extremamente difícil de conseguir, né? Às vezes nós temos desejos que nos empurram ladeira abaixo, desejos negativos. Mas se a gente tiver autodomínio, a gente não faz o que a gente está desejando. A gente tem autocontrole. Então, é bem importante que você treine o seu autocontrole. E como que você treina? Dizendo não às coisas que você tem desejo. Então, nossa, eu estou com muito desejo de comer esse bolo de chocolate. Mas tenho autocontrole, não vou comer. Estou com muito desejo de fazer essa compra na internet. Mas eu tenho autocontrole. Eu não posso fazer. Eu não preciso disso. Se eu não preciso disso, para que eu vou comprar? Então, pense racionalmente sobre as coisas e tente manter o autocontrole. Outra reflexão interessante é sobre você pensar bastante antes de falar e pensar com clareza. Tem um videozinho aqui no canal sobre como pensar com clareza. 4 dicas para você pensar com clareza. Está aqui em cima. Então pense com clareza e reflita. Isso que eu vou falar é mais interessante do que o silêncio? Ou eu estou falando algo completamente vazio? O falatório vazio é um desrespeito com quem está escutando. Então, antes de falar qualquer coisa, pense com clareza no que você vai falar e pergunte para você mesmo isso dentro da sua mente, sem falar nada. Isso que eu vou falar é mais interessante do que o silêncio? Se sim, beleza, fale. Se não, muitas vezes é melhor não falar nada. Só fale quando você realmente tiver algo interessante ou importante para dizer. Outra reflexão bem interessante é sobre a distração. Evite se distrair com bobagens. Hoje nós temos os smartphones que tem tudo o que você quiser. Você pode procurar vídeos no YouTube, ficar no Instagram, no Facebook, né? Nós temos muitas distrações. E isso, se a gente perder o foco, isso toma todo o nosso tempo. Então, já fiz um vídeo, inclusive, sobre dicas para você diminuir o seu tempo, para você reduzir o seu tempo no celular. Vou deixar aqui em cima para vocês o vídeo. Então, evite se distrair com bobagens. Grande parte das pessoas perde tempo com coisas completamente irrelevantes, se preocupando com notícias que não vão mudar nada na sua vida, de coisas que você não pode controlar. Eu lembro que nesse semestre ainda,
Um aluno meu veio me perguntar o que eu estava achando da guerra da Ucrânia e coisas do tipo. Eu só pensando na hora, cara, vai estudar cálculo, você está precisando de aprender cálculo, aprender algumas coisas de física. Você está fazendo Física 2, é importante que você saiba de verdade Física 1. Você vai ficar perdendo o seu tempo, e olha que ele trabalha, tá? Você vai ficar perdendo o seu tempo fazendo análise de coisas que não vão te levar a nada. Isso muitas vezes é uma desculpa para procrastinar. Então você sabe que estudar cálculo vai ser difícil. É muito mais fácil ler uma notícia sobre a guerra da Ucrânia, muito mais fácil. É muito mais fácil ler uma notícia sobre algum famoso, sobre alguma fofoca. Então, é uma fonte de procrastinação infinita as coisas que tem no celular. Tem que tomar bastante cuidado com isso para você não perder, não desperdiçar a sua vida. O tempo está passando e você só está fazendo coisas inúteis, coisas completamente irrelevantes e coisas que não te ajudam a alcançar a excelência naquilo que você acha que é importante. Outra coisa bem interessante é quando ele fala sobre a gente tomar posições. Tenha opiniões, mas opiniões bem embasadas. Não seja covardemente evasivo. Não vou falar sobre isso não, porque isso aí vai manchar a minha imagem. Não. Tenha opiniões, claro, mantenha a sua mente aberta, mas tenha opiniões bem embasadas. E como que você vai ter opiniões bem embasadas? Lendo. Leia muito, leia livros, leia muitos livros e, claro, não basta só ler. Você tem que entender os conteúdos que estão nos livros. Ninguém está interessado em saber quantos livros você leu. Isso é irrelevante. Agora, o que você aprendeu com os livros que você leu? Ou melhor, os livros que você leu modificaram a sua vida de qual forma? O que você colocou em prática? Só a teoria que você aprendeu nos livros não basta. E uma das maiores lições do estoicismo é: aprendeu isso? Coloque em prática na sua vida. Onde isso se aplica? Como isso muda as suas crenças sobre como funciona o mundo e como a mudança nessas crenças vão alterar os seus comportamentos. E se você quer adquirir algum tipo de sabedoria, é importante que você dê prioridade à razão, às coisas racionais, que você compreenda argumentos racionais, que você tenha um conhecimento sólido de lógica formal e também saiba avaliar as evidências. Quais são os pesos dessas evidências? Como que eu faço para ser mais racional, para não ser enganado por argumentos irracionais? Tem um videozinho aqui em cima sobre como ser mais racional, vou deixar para vocês. E tenha em mente que ser racional é algo que exige um trabalho árduo. Exige muita leitura, muita escrita, discussões, formulação de ideias, debates. Dá muito trabalho. Isso não acontece com a idade. Quando eu tiver 50 anos eu vou ser mais racional do que hoje. Depende. O que você vai ficar fazendo até 50 anos? Você vai ficar no Instagram abaixando a barrinha assim? Não. Então você vai só piorar. Quer melhorar? Leia livros complicados. Tenha ideias opostas em mente. Não precisa tomar um partido sobre essas ideias. Tenha as duas em mente. Depois que você amadurecer, aí sim você pode tomar um partido. Mas seja mais racional. E saiba que para ser racional, você precisa de treinamentos específicos. É uma tarefa árdua, é muito difícil e você vai construindo uma mente mais racional diariamente. E claro, isso depende dos seus hábitos. Depende do que você faz para construir uma mente mais racional. É difícil obter um conhecimento sólido em lógica e na análise de evidências, mas é possível, desde que você se comporte da maneira adequada. E a última reflexão que eu quero aqui passar para vocês é uma reflexão sobre livros. Os livros são para a mente o que os pesos da academia são para o corpo. Então, você quer malhar sua mente? Leia livros. Mas não basta falar que leu livros. Você tem que incorporar os conhecimentos que você obteve nos livros na sua vida, não só nas suas crenças, mas no seu modo de se comportar. Então essa lição é extremamente importante. Leia muitos livros. Compreenda o conteúdo desses livros e coloque em prática na sua vida. O principal é você absorver os conteúdos e colocar em prática. Não adianta falar que leu 50 livros num ano
se você no ano seguinte se comporta da mesma forma que você se comportava no ano anterior. Os livros têm que mudar não só suas crenças sobre o mundo, mas também têm que alterar os seus comportamentos, alterar os seus hábitos de vida. Beleza, gente? Então, essas são algumas das lições que tem nesse livro, sensacional, A Arte de Viver. Não falei sobre todas, porque senão o vídeo ia ficar muito longo, mas agradeço demais você pela atenção. Muito obrigado mesmo por ter ficado até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, dar like ou dislike e deixar nos comentários se vocês gostam desse tipo de assunto. Eu pretendo fazer em breve uma playlist, então mais alguns vídeos sobre estoicismo, porque eu acho que tem lições muito importantes para serem colocadas em prática na vida de todos nós, tá joia? Muito obrigado, gente. Tchau para vocês e até o próximo. Um abraço. Ela começa o livro falando de uma coisa que eu acho bem interessante, que é a prece da serenidade. Que é... Nossa, esqueci como é a prece. Não, tudo bem, vamos lá.